Bom dia, amigo. Hoje é sexta-feira e eu começo por parabenizar os aniversariantes de hoje, mas também deste final de semana. Receba o nosso abraço carinhoso e especial, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Seus aniversariantes cujos nomes você vê aqui, membros de nossa igreja, qualquer outro aniversariante que nos assiste neste instante. A todos o desejo de um dia abençoado por Deus, de um final de semana muito agradável, produtivo, útil, mas principalmente o desejo de que domingo estejamos juntos. Vai ser muito bom estarmos juntos no próximo domingo, você é nosso convidado para meditarmos na Palavra de Deus. O culto começa às 10h05 da manhã no próximo domingo, com a realização de batismos de alguns membros ali da nossa congregação em Porto de Galinhas. Você é nosso convidado a estar conosco no domingo pela manhã ou no domingo à noite, a partir das 19 horas. Pode também acompanhar o culto ao vivo pela internet ou pelo rádio. Ou, se isso não for possível, o convite é extensivo àqueles que desejarem ir a uma outra igreja batista ou uma outra igreja evangélica próxima à sua casa. Faça isso. Não perca a chance, nesse final de semana, gastar algum tempo com o Senhor. Queria ler com você no Evangelho segundo João, no capítulo 8, o versículo 36, que diz o seguinte: Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Esse versículo, que faz parte de um contexto um pouco mais amplo, no qual Jesus fala sobre a verdade que liberta, um pouquinho atrás ele diz: conhecereis a verdade vos libertará. Traz algumas ideias inclusas e eu queria refletir com você a respeito dessas ideias. A primeira ideia é a ideia subjacente de uma escravidão. Fala de libertação porque há escravidão. E aí Jesus explica um pouquinho antes também, nesse mesmo contexto, que aquele que comete pecado é escravo do pecado. A verdade é que o pecado escraviza. E o exemplo mais claro e mais patente da escravidão do pecado são os vícios. E daí a grande dificuldade que qualquer pessoa tem para se livrar de algum vício contraído. Mas a viciosidade não é presente apenas em alguns atos praticados regularmente por nós. A viciosidade está presente em nossa natureza. A tendência ao erro, a tendência ao pecado é algo arraigado em nosso coração e em nossa natureza humana. A Bíblia vai nos afirmar, e a experiência vai confirmar, que na verdade todos os homens foram alcançados pelo pecado. Todos fomos comprometidos pelo pecado. Isso explica por que é que uma criança, desde pequena, já começa a agir, muitas vezes de maneira desobediente. A tendência é essa. Lembro-me de uma expressão frequentemente usada por minha mãe, em alguns momentos de repreensão, quando ela dizia: o que não presta, todo mundo aprende. E aqueles que são pais, ou que foram pais de crianças pequenas, ou que acompanham a criação de alguma criança, percebem isso. É preciso, sim, diligentemente ensinar o que é certo, o que é errado. Aprende-se com uma facilidade incrível, com uma naturalidade impressionante. Precisamos estar sempre indicando o que não deve ser feito, o que deve ser evitado, porque muitas vezes a tendência natural das pessoas é cometer erros a partir de seu processo de desenvolvimento. Isso nos acompanha ao longo da vida. Para agirmos corretamente, precisamos de empenho, de diligência e muitas vezes de uma decisão deliberada, enquanto o pecado nos é natural. O agir egoisticamente será sempre nossa tendência natural, enquanto o agir altruísta requererá de nós uma decisão e uma disposição. Jesus sabe, então, que o nosso estado em relação ao pecado é um estado de limitação. E a proposta das Escrituras é que nós sejamos vitoriosos sobre o pecado, que nós tenhamos a condição e a possibilidade de vencer o pecado. Isso é possível quando nós não somos mais escravos do pecado, mas somos libertos. E é dessa liberdade que Jesus Cristo fala. Há uma dificuldade para entender algumas coisas aqui, porque somos tentados a achar que seguir a palavra de Deus e a vontade de Deus é algo limitador. O que a Bíblia nos ensina é justamente o oposto. Somos limitados quando estamos presos ao pecado. Em Cristo nós temos o poder de decidir. Nós temos a força para decidir, para superar e para vencer o pecado. Aí passamos a ter a prerrogativa da escolha, a prerrogativa da decisão.
O apóstolo Paulo explica bem isso quando diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, me são permitidas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Nossa relação com o pecado é assim: se o pecado nos domina, nós não estamos sendo livres. Estamos sendo, de fato, escravos do pecado. Somos livres quando temos a possibilidade de não pecar. Quando temos a possibilidade de decidir pela obediência. Essa liberdade só Cristo pode nos proporcionar. Se somos escravos, é preciso que essa liberdade nos seja oferecida, nos seja outorgada. E quando Jesus disse: pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, ele quer dizer isso. Conhecer a Jesus significa deixar de ser escravo do pecado e passar a conviver com uma nova situação de vida, na qual cometemos erros, sim. Cometemos falhas, sim. Não somos perfeitos ainda, mas caminhamos com a possibilidade de superar o pecado pela força que Cristo nos proporciona para decidir, e decidir conscientemente. Além disso, nós temos a certeza de que a libertação do pecado será um dia plena, um dia definitivo. E então estaremos livres, absolutamente livres, da tendência, do peso, da escravidão do pecado. A liberdade que Cristo proporciona vale para o presente, porque nós passamos a ter a alternativa. Vale para o futuro, porque um dia estaremos absolutamente livres do pecado. E nossa relação com Cristo será plena, será completa, sem limites, sem restrições, sem barreiras e sem impedimentos. Jesus Cristo deseja, o que nós desejamos, é que você o conheça. Que ao conhecer a Jesus você experimente a verdadeira liberdade que há e só há em Cristo Jesus. Vamos orar. Pai querido, quantas vezes o inimigo tenta nos confundir, tentando colocar o pecado como sendo sinônimo de liberdade. Muito obrigado porque a Tua palavra nos ensina e nos mostra, e a experiência acaba por nos provar que não há liberdade quando somos presos ao pecado, aos vícios, à tendência pecaminosa de nossa natureza. Pelo contrário, nós nos destruímos, nós destruímos outras pessoas, nós trazemos prejuízo sobre nós mesmos e sobre as pessoas que convivem conosco. Muito obrigado porque em Cristo nós podemos encontrar a liberdade. Deixamos de ser escravos para ter opção, para ter alternativa, inclusive a alternativa de não errar. Muito obrigado por aquilo que Cristo nos proporciona, que cada pessoa que nos assiste nesse instante experimente essa liberdade em Jesus. Eu te peço em seu nome. Amém.